Desde os tempos antigos, a história é marcada por rivalidades que moldaram o destino de nações inteiras. Entre elas, uma se destaca pela intensidade dos conflitos e pelo impacto espiritual e cultural: a rivalidade entre os israelitas e os filisteus. Citados com frequência na Bíblia, os filisteus são retratados como inimigos persistentes de Israel, desafiando não apenas seu poder militar, mas também sua fé. Contudo, quem eram, de fato, esses misteriosos adversários? Por que eles desapareceram de maneira tão enigmática, deixando apenas vestígios fragmentados de sua existência? Os filisteus, embora descritos como vilões em narrativas bíblicas, eram muito mais do que simples antagonistas. Sua história é repleta de enigmas, desde suas possíveis origens como parte dos enigmáticos povos do mar até sua presença dominante nas cidades-estado ao longo da costa de Canaã. Esses inimigos de Israel foram mestres da guerra, inovadores no uso do ferro e participantes de uma cultura sofisticada que contrastava com a dos israelitas. Nesta jornada, vamos explorar as camadas de sua história, descobrindo como eles chegaram à terra de Canaã, os segredos de sua sociedade e como enfrentaram figuras lendárias como Sansão e Davi. O que a arqueologia moderna revela sobre eles? E o que o relato bíblico nos ensina sobre as complexidades de suas interações? Prepare-se para mergulhar em um mistério que atravessa milênios. Antes de continuarmos essa incrível jornada, quero pedir a sua ajuda. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender ainda mais, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias fascinantes para você. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história dos filisteus começa com um mistério que remonta ao período turbulento conhecido como a Idade do Bronze Final. Durante essa era, o Mediterrâneo foi palco de uma série de migrações e invasões lideradas por grupos coletivamente chamados de povos do mar. De acordo com registros egípcios, esses povos varreram civilizações estabelecidas, trazendo caos e mudança. Mas quem eram eles? E como os filisteus se conectam a essa narrativa? Pesquisas arqueológicas sugerem que os filisteus podem ter se originado na região do Egeu, possivelmente em ilhas como Creta. Essa teoria é sustentada pela similaridade de artefatos encontrados em Canaã e em territórios egeus. Um exemplo notável é a cerâmica filisteia, cujos padrões geométricos lembram o estilo micênico. Além disso, textos antigos, como os de Ramsés III, descrevem batalhas entre os egípcios e invasores marítimos, incluindo um grupo chamado Pelese, um nome que muitos estudiosos associam aos filisteus. Após sua derrota pelo Egito, os filisteus parecem ter se estabelecido na costa sul de Canaã, onde desenvolveram uma cultura única. Eles fundaram 5 cidades-estado principais: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Essa posição estratégica lhes permitiu prosperar como comerciantes e guerreiros, tornando-se um dos povos mais influentes da região. Contudo, a transição dos filisteus de invasores marítimos para habitantes de Canaã levanta questões fascinantes. Como eles se adaptaram tão rapidamente a um novo território? Teriam assimilado práticas locais ou as imposto com força? A resposta está enterrada em escavações que continuam a revelar peças desse complexo quebra-cabeça. Os filisteus não eram apenas guerreiros temidos, eles também possuíam uma cultura rica e intrigante que os diferenciava de outros povos de Canaã. Sua sociedade era organizada em torno de 5 cidades-estado principais: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, que formavam uma confederação política e militar. Cada uma dessas cidades possuía autonomia local, mas se uniam em tempos de guerra ou em situações que exigiam cooperação. Essa estrutura descentralizada, combinada com sua habilidade militar, os tornou uma força influente e resiliente na região. Um dos aspectos mais marcantes da cultura filisteia era sua habilidade tecnológica, especialmente no domínio da metalurgia. Eles foram mestres na fabricação de armas e ferramentas de ferro, uma tecnologia que, na época, proporcionava uma vantagem significativa em batalhas. Esse domínio técnico não só os tornava poderosos militarmente, mas também contribuía para sua economia, já que o ferro era um recurso valioso para comércio. A religião dos filisteus era igualmente peculiar. Eles adoravam deuses diferentes dos cultuados em Canaã, sendo Dagon a divindade mais destacada.
Dagon era frequentemente associado à fertilidade e ao poder do grão, simbolizando o sustento de seu povo. Além disso, rituais e práticas religiosas filisteias intrigaram arqueólogos, como o uso de templos monumentais em suas cidades. Esses templos, com sua arquitetura distinta, sugerem uma forte influência das tradições egeias, embora com adaptações locais. Os costumes filisteus também incluíam expressões artísticas e gastronômicas únicas, como o consumo de carne de porco, algo raro entre os povos vizinhos. Esses detalhes reforçam a ideia de que os filisteus mantiveram elementos de sua identidade original enquanto absorviam aspectos das culturas locais. Na narrativa bíblica, os filisteus são retratados como inimigos jurados de Israel, desafiando não apenas seu poder político, mas também sua fé. Este capítulo mergulha nos confrontos mais icônicos entre esses dois povos, mostrando como os filisteus se tornaram símbolo de uma oposição cultural e espiritual ao monoteísmo israelita. Um dos relatos mais célebres é a história de Sansão, o juiz de Israel, cuja força sobre-humana foi usada para confrontar os filisteus. Sua saga está repleta de simbolismo, desde o engano de Dalila até o ato final de derrubar o templo de Dagon, destruindo a elite filisteia. Essa história ilustra como a rivalidade ia além de batalhas militares, envolvendo também uma guerra de valores e crenças. Outro episódio emblemático é o duelo entre Davi e Golias. Golias, descrito como um guerreiro gigante da cidade de Gate, personificava a força militar dos filisteus. A vitória de Davi, um jovem pastor armado apenas com uma funda e fé em Deus, tornou-se uma metáfora do triunfo espiritual sobre as adversidades. Esse evento não apenas garantiu a fama de Davi, mas também marcou um ponto de virada na relação de poder entre Israel e os filisteus. Além dos conflitos pessoais, os filisteus frequentemente testaram a estabilidade política de Israel. Durante o reinado de Saul, por exemplo, eles lançaram campanhas militares que desestabilizaram o jovem reino. Em muitas ocasiões, Israel precisou depender da intervenção divina para prevalecer. Esses relatos bíblicos consolidaram a imagem dos filisteus como antagonistas. Porém, mais do que vilões simplistas, eles eram um povo complexo, cujo poder e cultura representavam um desafio à identidade emergente de Israel. Os filisteus, que por tanto tempo dominaram as narrativas bíblicas como adversários formidáveis de Israel, enfrentaram um declínio misterioso e, eventualmente, desapareceram da história. Este capítulo explora as razões por trás de sua queda, conectando os eventos históricos às descobertas arqueológicas e às dinâmicas políticas da região. Durante séculos, os filisteus prosperaram em suas cidades-estado, mas sua localização estratégica na costa sul de Canaã também os tornou vulneráveis. Por volta do século VIII a.C., o cenário político do Oriente Próximo foi radicalmente alterado com o surgimento de impérios expansionistas como o assírio. Sob líderes como Tiglat-Pileser III, os assírios invadiram e subjugaram os filisteus, incorporando suas cidades ao vasto sistema imperial. Embora continuassem existindo sob domínio estrangeiro, sua autonomia foi severamente reduzida, enfraquecendo a coesão cultural e política. Mais tarde, no século VII a.C., o Império Babilônico sucedeu os assírios como potência dominante, trazendo ainda mais destruição. A queda final dos filisteus pode ter ocorrido durante as campanhas de Nabucodonosor II, que devastou as cidades da região, incluindo as filisteias. Essa devastação marcou o fim de sua presença distinta na história, com muitos sobreviventes sendo assimilados a outras culturas. Curiosamente, enquanto a arqueologia confirma a destruição das cidades filisteias, ela também revela sinais de adaptação. Por exemplo, escavações em Ecrom mostram como os filisteus adotaram práticas culturais e religiosas dos povos vizinhos nos séculos finais de sua existência. Essa assimilação gradual sugere que seu desaparecimento foi mais cultural do que físico, à medida que foram absorvidos pelas civilizações dominantes. Embora os filisteus tenham desaparecido como entidade cultural e política, seu legado persiste de forma marcante. A Bíblia desempenhou um papel central em preservar a memória desse povo, frequentemente destacando-os como os principais antagonistas de Israel. No entanto, ao lado da tradição bíblica, a arqueologia moderna revelou uma dimensão mais complexa dos filisteus, desmistificando parte da visão unilateral descrita nas Escrituras. No relato bíblico, os filisteus são simbolizados como um inimigo recorrente, testando constantemente a fé e a resiliência de Israel.
Narrativas como as de Sansão, Golias e as batalhas entre Saul e Davi cristalizaram a imagem dos filisteus como guerreiros imponentes e opositores de Deus. No entanto, essas histórias, além de servirem como lições espirituais, também oferecem pistas históricas sobre os encontros reais entre esses dois povos. Detalhes como as armas de ferro dos filisteus ou suas táticas de combate foram corroborados por descobertas arqueológicas. As escavações em cidades como Asdod, Ecrom e Gate proporcionaram um vislumbre único da vida filisteia. Vestígios de cerâmica, arquitetura e práticas religiosas confirmam que eles eram culturalmente sofisticados, com fortes influências egeias e adaptações locais. Descobertas em Ecrom, por exemplo, incluem um templo monumental e inscrições que confirmam a identidade filisteia e sua ligação com Dagon. Ao longo dos séculos, a narrativa dos filisteus se tornou uma metáfora poderosa na cultura ocidental, simbolizando oposição e resistência. Entretanto, as evidências arqueológicas nos ajudam a enxergá-los não apenas como inimigos, mas como uma civilização vibrante e essencial para compreender a história da região. A história dos filisteus, marcada por suas constantes batalhas com Israel e seus confrontos com figuras bíblicas como Davi e Sansão, não permaneceu restrita às páginas das Escrituras. Ao longo dos séculos, esses antigos inimigos se tornaram personagens simbólicos na cultura popular, sendo frequentemente retratados como os vilões de histórias que lidam com a luta entre o bem e o mal. A figura do filisteu foi amplificada na literatura, no cinema e na arte, frequentemente usada para personificar a ideia de resistência ao poder divino ou à justiça. A literatura ocidental, especialmente durante os séculos 17 e 18, utilizou a imagem dos filisteus para caracterizar personagens considerados ignorantes, materialistas ou desprovidos de valores espirituais. O termo filisteu, no contexto moderno, passou a designar alguém que resiste à cultura, ao conhecimento ou à moralidade. Este uso da palavra revela como a memória do povo filisteu foi distorcida ao longo do tempo, transformando-os de um povo com uma cultura distinta em um símbolo de dureza e obstinação. Além disso, o cinema e a televisão contemporâneos frequentemente retratam os filisteus de maneira simplificada, destacando sua posição de inimigos de heróis bíblicos, como Davi ou Sansão. Filmes e séries que abordam a antiguidade, como Sansão e Dalila e a história de Davi, frequentemente exploram um confronto épico entre israelitas e filisteus, reforçando a ideia de uma luta entre o bem e o mal. Porém, essas representações, em grande parte, mantêm a imagem dos filisteus como vilões, sem aprofundar a riqueza cultural e histórica de seu povo. Por outro lado, à medida que os estudos arqueológicos avançam, surge uma tentativa de dar voz aos filisteus de maneira mais equilibrada. A academia tem trabalhado para redimensionar sua imagem, destacando aspectos de sua vida cotidiana, como suas contribuições para a metalurgia e o comércio e os desafios que enfrentaram como parte dos povos do mar. No entanto, a reconstrução de sua identidade na cultura popular ainda luta contra os estereótipos formados ao longo da história. Embora os filisteus tenham desaparecido como uma civilização distinta, o impacto de sua presença na região do Oriente Médio continua a ser sentido. As antigas cidades filisteias, agora sítios arqueológicos, permanecem testemunhas silenciosas da importância desse povo na formação histórica de Canaã e das civilizações vizinhas. Hoje, essas cidades oferecem pistas cruciais para entender não apenas a vida dos filisteus, mas também as complexas dinâmicas políticas e culturais da região durante o período do Antigo Testamento. As escavações nas antigas cidades filisteias, como Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, revelam uma série de descobertas que ajudam a traçar a história desse povo. Por exemplo, em Asdod, uma das cidades mais poderosas, arqueólogos encontraram ruínas de templos filisteus, ferramentas de metal e fragmentos de cerâmica que mostram a fusão de influências culturais de várias partes do Mediterrâneo, incluindo o Egeu. Esses achados ajudam a esclarecer as origens dos filisteus, suas trocas comerciais e o impacto que exerceram sobre os outros povos da região. O próprio nome, filisteus, ainda é associado a alguns dos conflitos atuais no Oriente Médio, embora de maneira indireta. A cidade de Gaza, por exemplo, localizada no território que foi uma das 5 principais cidades filisteias, permanece um epicentro de disputas geopolíticas. A associação histórica entre os filisteus e a região não é apenas uma questão de interesse arqueológico, mas também de identidade política e cultural.
A memória dos filisteus, muitas vezes distorcida e reconfigurada ao longo dos séculos, ainda ecoa nas tensões modernas entre israelenses e palestinos, em uma luta que, de certa forma, remonta aos antigos confrontos entre filisteus e israelitas. As ruínas das cidades filisteias oferecem não apenas um vislumbre do passado, mas também questionamentos sobre como as civilizações antigas se entrelaçam com as realidades políticas e culturais contemporâneas. As descobertas arqueológicas podem ajudar a entender as raízes profundas dessas disputas, mas também ressaltam a importância de compreender o legado dos povos que viveram na região há milhares de anos. À medida que o campo da arqueologia avança, novas descobertas sobre os filisteus continuam a surgir, desafiando as narrativas históricas estabelecidas e oferecendo uma visão mais equilibrada de sua cultura. O estudo dos filisteus está em constante evolução, e as técnicas modernas de escavação e análise permitem uma reinterpretação de muitos aspectos dessa civilização, fornecendo insights mais profundos sobre sua identidade, cultura e papel no contexto mais amplo da história antiga do Oriente Médio. Nos últimos anos, os arqueólogos têm se concentrado não apenas nas grandes cidades filisteias, mas também em sítios rurais e vilarejos que podem fornecer uma compreensão mais completa de sua vida cotidiana. As escavações em locais como Tel Mikne, próximo a Gaza, revelaram não apenas a arquitetura e as estruturas de defesa, mas também objetos do cotidiano que falam sobre o dia a dia dos filisteus, suas práticas agrícolas, comerciais e religiosas. O uso de novas tecnologias, como a análise de DNA antigo, também tem permitido entender melhor a origem e a migração dos filisteus, desconstruindo a ideia de que era um povo homogêneo. A descoberta de suas interações com outros povos do Mediterrâneo, como os fenícios e os egípcios, tem revelado como os filisteus eram parte de uma rede cultural e comercial muito mais complexa do que se pensava inicialmente. Além disso, a pesquisa sobre os filisteus não se limita à arqueologia. A história e os legados dos filisteus têm sido reexaminados sob uma nova luz nas ciências sociais e nas humanidades. Filósofos e historiadores estão explorando como os filisteus, como qualquer outro povo da antiguidade, eram muito mais do que apenas inimigos dos israelitas. Sua contribuição para a cultura material, suas crenças religiosas e seus estilos de vida começam a ser reconhecidos em estudos acadêmicos, com foco maior na diversidade cultural da região. Isso representa uma mudança significativa na forma como entendemos os povos antigos, como civilizações complexas que merecem ser compreendidas em seus próprios termos, sem serem reduzidas a meros estereótipos. O futuro das representações culturais dos filisteus também é um campo de grande interesse. No cinema e na literatura, esses antigos inimigos de Israel continuam a ser retratados de maneira exagerada ou estereotipada. No entanto, com o crescente interesse acadêmico por sua história, há uma possibilidade de que essas representações também evoluam. A história dos filisteus pode ser reinterpretada, com foco maior na complexidade e nuances de sua cultura, dando-lhes uma presença mais rica e multifacetada na mídia e na arte contemporânea. O legado dos filisteus, portanto, está longe de ser uma história concluída. À medida que novas descobertas arqueológicas e novas abordagens acadêmicas surgem, a narrativa dos filisteus continuará a se desdobrar, oferecendo uma compreensão mais rica e mais precisa do papel desse povo na história antiga. No entanto, isso também nos desafia a repensar como os povos antigos, muitas vezes vistos apenas como inimigos ou outros, podem ser compreendidos de maneira mais profunda e justa, como partes integrantes da tapeçaria histórica que formou as civilizações do Oriente Médio. Ao concluir nossa jornada pela história dos filisteus, é impossível não reconhecer a relevância contínua desse povo na compreensão das complexas dinâmicas que moldaram o Oriente Médio, tanto no passado quanto no presente. Por séculos, os filisteus foram percebidos apenas como inimigos de Israel, com sua identidade histórica obscurecida por séculos de estigmatização religiosa e cultural. No entanto, à medida que a pesquisa arqueológica e acadêmica se aprofunda, novos aspectos da civilização filisteia estão sendo trazidos à tona, revelando uma cultura rica e diversificada, com contribuições significativas para a história da região. Os filisteus não eram simplesmente os vilões das histórias bíblicas. Eles eram um povo complexo, com uma civilização que se desenvolveu ao longo do tempo, com suas próprias tradições, crenças e práticas culturais. Suas cidades, sua arte, suas práticas religiosas e até mesmo suas interações com outras culturas mediterrâneas provam que os filisteus foram uma parte vital da tapeçaria histórica do Oriente Próximo.
Ao repensar a narrativa dos filisteus, estamos não apenas reescrevendo a história de um povo antigo, mas também reexaminando a forma como a história é contada e como as civilizações são lembradas. No contexto contemporâneo, o legado dos filisteus ainda ecoa, especialmente na região do Oriente Médio. A associação entre os filisteus e cidades como Gaza continua a carregar implicações profundas, tanto nas disputas políticas atuais quanto nas tensões culturais. Embora a referência histórica aos filisteus seja frequentemente distorcida ou usada de maneira simplificada, a memória desse povo continua a influenciar o imaginário coletivo e as relações geopolíticas. Contudo, é crucial que olhemos para os filisteus não apenas como um símbolo de conflito, mas como uma parte integrante da história antiga, cujas contribuições e desafios merecem ser reconhecidos com mais profundidade e nuance. Em última análise, o estudo dos filisteus nos convida a refletir sobre como a história é escrita e interpretada. Ao investigar o passado, devemos estar atentos às vozes silenciadas, às narrativas subestimadas e às histórias que foram distorcidas por séculos de preconceito e incompreensão. Os filisteus, como tantos outros povos antigos, merecem ser lembrados de forma justa, com todos os seus aspectos complexos e contraditórios. A arqueologia e a história, ao revelar a verdadeira face desses povos, nos ajudam a construir um entendimento mais rico e mais completo do mundo antigo e de como ele continua a moldar nossa realidade hoje. Essa jornada pela história dos filisteus nos ensina que o passado não está distante de nós. Ele é uma parte intrínseca do presente, com suas lições, legados e mistérios ainda vivos em nossas cidades, em nossas culturas e até mesmo em nossas disputas. Ao compreender os filisteus e outros povos antigos, podemos aprender mais sobre nós mesmos e sobre a história coletiva da humanidade, que continua a se desdobrar. Com isso, a história dos filisteus, longe de ser uma simples narrativa de inimigos, se torna uma lição sobre a complexidade da história, a resistência cultural e as múltiplas camadas de significado que definem a humanidade ao longo dos milênios.